Olá, meu nome é Tainá Borges, eu sou psicóloga. Bom, para quem não me acompanha, eu fiz nos meus stories do Instagram uma indicação de uma sequência de filmes para pensar e refletir sobre a vida. E nisso eu resolvi fazer uma votação e o filme com o maior número de votos foi o do Coringa. E agora eu vou falar um pouquinho sobre ele e quais as questões, né, que esse filme traz para a gente refletir. O Coringa é um personagem antigo da história dos quadrinhos, né? Ele é o vilão do Batman. E nesse filme especificamente, ele vai contar a história do Coringa, como foi que o personagem, né, se tornou esse Coringa, como foi que ele se tornou esse vilão. Esse filme me surpreendeu muito e de uma forma muito positiva. Ele traz ao longo do filme, ele traz várias questões muito importantes a serem debatidas e que muitas vezes a gente passa despercebido ou a gente não se dá conta do que está acontecendo. Então, esse filme para mim foi realmente muito importante e também é um alerta, né, para todas as pessoas que assistiram esse filme, né? Ele traz alguns pontos bem marcantes nessa história do Coringa. O primeiro ponto do filme é que ele vai trazer a história de um paciente com um transtorno mental, que é o personagem Coringa, né? Ele já começa o filme trazendo uma reflexão sobre a questão da felicidade, né? Que ele tá se maquiando, né? Ele trabalha como palhaço e traz algumas questões, né, dessa necessidade da gente estar feliz e se parecer feliz o tempo todo. O mais interessante desse filme é que, ao longo de todo o filme, ele traz a visão daquelas pessoas que possuem um transtorno mental, como essas pessoas são vistas pela sociedade, como elas se sentem e o que acontece com essas pessoas na sociedade, né? Como elas são tratadas. Como esse filme dá para trabalhar várias e várias questões, eu destaquei 5 frases que assim me marcaram mais no filme para poder conversar um pouquinho com vocês a partir dessas 5 frases. Como eu estava falando sobre a questão dessa necessidade de ser feliz o tempo todo, essa necessidade de mostrar para as pessoas que somos felizes o tempo todo, tem uma frase que ele traz que é a seguinte: é muito difícil tentar ser feliz o tempo inteiro. E é verdade. Na sociedade em que vivemos, que a gente pode chamar uma sociedade do espetáculo, com as redes sociais, com as mídias, a gente percebe que tem pessoas que acabam se deixando levar por esses aplicativos, por essa modernidade, e às vezes adoecem ao usar o Instagram, ao usar o Facebook, ao ficar o tempo todo olhando pessoas felizes, pessoas às vezes com condições financeiras melhores que a sua, ou aparentemente melhores que a sua, pessoas aparentemente que têm uma vida perfeita, que é apenas aquilo que está sendo mostrado, e que na verdade não é bem assim. Outro ponto, e que eu acho que não só para mim, eu acredito que essa frase tenha marcado muita gente. A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse. Nossa, essa frase é bastante impactante. E após assistir o filme, a gente percebe, né, que existe uma cobrança da sociedade e muitas vezes as pessoas que convivem com uma pessoa que tem um transtorno mental, ela não sabe lidar com isso, ela não entende. E as pessoas que não sabem, as pessoas que não convivem, elas simplesmente julgam o outro sem saber o que é que o outro está passando, sem entender o que é que o outro está passando. Isso
é um problema, isso é uma dificuldade. Então, esse filme foi importante para a gente poder estar aqui hoje, né, falando dessas questões, para eu poder passar um pouco dessa informação mais detalhada com vocês. Podia não ter sido esse filme, poderia ter sido outro, poderia ter sido um texto, mas olha quantas coisas a gente pode trabalhar a partir desse filme. E olha que eu só tô no comecinho desse vídeo. Então, dessa frase, o que é que fica? A reflexão que fica é respeito. Independente da pessoa ter transtorno mental ou não, e principalmente se ela tiver, você sabendo disso ou não, o respeito é fundamental. O respeito ao outro é importante. Tem uma parte do filme que é uma conversa dele com a assistente social, em que ele vira para ela e fala assim: você não escuta, né? Você não me ouve. Você faz as mesmas perguntas toda semana. Então, aí mostra a necessidade que ele tem de ser escutado, a necessidade que ele tem de um suporte, a necessidade que ele quer falar e ele quer ser ouvido, né? Por mais que tenha uma parte da função que seja burocrática, enfim, que tenha um roteiro a ser seguido, sempre lembrar que estamos lidando com pessoas, né? E ter ou não um transtorno mental não menospreza ninguém, não faz ninguém ser menor por isso. E essas pessoas precisam e devem sim ser escutadas. Uma quarta frase que eu destaquei: ajuda a ter alguém para conversar. Lembrando o contexto do filme, o Coringa é um personagem que tem transtorno mental, ele mora sozinho com a mãe também tem um transtorno mental, ele é o responsável por cuidar da mãe, ele tem um emprego, mas ele não tem amigos, ele não tem uma vida social. Então, imagine quanto deve ser pesado para ele lidar com tantas coisas, né? E ainda ter que se preocupar com relação à mãe, ter que se preocupar com relação ao outro e ainda sofre violência na rua. Então, assim, como é importante para ele ter alguém para conversar, poder falar dos sentimentos, poder colocar para fora o que ele está sentindo, poder falar sobre as dores, poder falar sobre a dificuldade e ter alguém que realmente o escute. E a quinta e última frase, que é quando 2 colegas de trabalho vão visitá-lo no apartamento dele e um desses colegas trazia muitas críticas com relação a ele, tinha muito preconceito com relação a ele. E aí, num surto, ele mata esse colega de trabalho, mas o outro, que fica apavorado com a situação, que tenta fugir, fica com muito medo, ele vira para esse outro colega e fala: você foi bom para mim. Então, a gente percebe o reconhecimento, né? Ele reconhece as pessoas que o trataram bem, que tiveram respeito por ele, que não discriminaram. Então, é o ponto que você percebe que ele tem consciência, né? Daquilo que as pessoas fazem com ele, de como ele se sente, né? E que ele valoriza, né? Esse reconhecimento. Então, podemos perceber que só nessas 5 frases, que tem muito mais, assim, mas eu quis destacar essas 5 principalmente, tem muito tema, tem muito assunto que pode ser trabalhado a partir desse filme. Maus tratos infantil, preconceito, discriminação, necessidade de ser escutado, a sociedade do espetáculo, essa questão de você, da sociedade de alguma forma te impor que você deve ser feliz o tempo todo, adoecimento mental, enfim, são muitos temas, muitos assuntos a ser trabalhados. Então, eu fiz apenas um recorte de alguns pontos para a gente refletir, né? O que a gente tem feito na nossa vida, de que forma a gente tem tratado
o outro, o que é que a gente pode levar como aprendizagem desse filme, né? O que é que esse filme nos ensinou, de que forma esse filme nos marcou. Então, o que é que fica de reflexão para esse filme? E para quem assistiu esse filme e quiser compartilhar, comenta aqui embaixo o que é que você achou desse filme. Você gostou do filme? Esse filme foi importante para você? Você gostou desse vídeo? Esse vídeo te ajudou a pensar alguns momentos de reflexão, né? E é isso. Até o próximo vídeo.